Agora, o grande debate da investigação Repórter sábado desta noite são nossos convidados, o Sandro Betancourt, jornalista, autor desta reportagem de investigação, o advogado Pedro Proença, a presença habitual nos debates da investigação Repórter sábado. Está também connosco esta noite Paulo Silva, presidente da Câmara Municipal do Seixal, Bernardo Milheiras, é presidente da Associação de Proprietários da Quinta da Laboteira. Estão connosco esta noite. Vamos ao debate, meus senhores. Boa noite e bem-vindos. Sandro, começo por ti. És o autor desta reportagem de investigação. Há mais de 20 anos que centenas de pessoas vivem paredes meias com aquilo que é um depósito de munições militar em Penão Ferro, no Seixal. Isto naturalmente traz um perigo enorme para estas pessoas. Essas pessoas estão em perigo desde o momento em que, na década de 90, se começou ali a construir de forma ilegal. E neste momento ainda mais em perigo estão, porque, tal como a nossa reportagem comprovou, existe uma construção massiva a poucos metros da rede do depósito militar da NATO, aliás, a poucos metros das torres de vigia que lá estão, que eu sinceramente ainda fui lá fazer adeus para ver se vinham ter comigo, mas de facto ninguém parece perceber que estão a ser construídas centenas de casas todos os dias e que estão a ser desbravados milhares de hectares de pinhal, entre outras coisas, nomeadamente a persecução também de atividades económicas ilegais, mas efetivamente, Zé Pedro, aqui o que está em causa é a segurança das pessoas. Esta área de servidão militar, quando foi criada em 1959, foi criada com o propósito de garantir a segurança das populações vizinhas. Esse foi o principal propósito. Neste momento, serve para essa construção massiva, uma construção grotesca, que eu tive a oportunidade de assistir, permite também a construção de estaleiros a poucos metros das instalações da NATO e faz aumentar e crescer um clima de impunidade como eu realmente não tenho memória numa área de jurisdição militar. Eu sinto-me, inclusivamente, envergonhado, este é o termo, eu não consigo encontrar o termo, por ter o Ministério da Defesa, que há mais de 30 anos não consegue gerir a sua área de jurisdição e que permite que todas estas ilegalidades continuem a acontecer em prejuízo de uma população que até ao dia de hoje não teve voz, mas que a partir de hoje tem voz ativa. Bernardo Milheiras, da Associação de Moradores de Quinta da Laboteira. A luta... Bernardino, peço desculpa. Lubateiras. Lubateiras. Muito bem, Lubateiras. Estava aqui a dizer erradamente. Bernardino, esta questão, aliás, é uma luta já sua de há muitos anos, não é de agora, ou seja, tem atravessado sucessivos governos. Sim, efetivamente, nós iniciámos em 1999 com uma proposta do primeiro presidente pós-democracia da Câmara Municipal do Seixal, o Sr. Presidente Eufrásio, que convidou as pessoas que ali já residiam a se constituírem em associação de forma a poderem legalizar as suas habitações. Eu entrei mais ou menos em 2001 para a direção da associação e tentámos, portanto, junto de todas as autoridades, fazer o processo o mais rápido possível de forma a legalizarmos. Inicialmente, como o PDM não permitia o uso do solo como urbano, fizemos um plano pormenor de forma a alterar o uso do solo, que, no fundo, depois a Câmara Municipal veio a utilizar como base para o PDM que veio a sair em 2014. As primeiras autoridades que contactámos foi precisamente a Armada. E teve alguma resposta? Portanto, contactámos a Armada, tivemos imensas reuniões com a Marinha no Ministério da Defesa, na parte da Marinha, na Praça de Comércio, e nunca conseguimos alterar o título constitutivo da servidão militar de forma a que permitisse a construção na mesma. E como não conseguimos,
fizemos várias diligências até junto da Assembleia da República, ainda a presidir a Comissão de Defesa o ministro que era, na altura, deputado do PS e que já faleceu. Ou seja, tem sido um processo que se tem arrastado. Tem sido um processo que se tem arrastado durante estes anos todos. Nós já vamos voltar ao debate, vamos ter ainda tempo para explicar todos estes pontos. É tempo de fazermos um intervalo no debate da investigação Repórter Sábado. Regresse connosco, vamos também ouvir o autarca, o Presidente da Câmara do Seixal, que está connosco esta noite. Agora avançamos com o debate da investigação Repórter Sábado, afinal, sem pausas agora, o que é positivo porque avançamos já, Sandro, porque podemos ir já para outro ângulo daquela que era a nossa discussão aqui, que tem que ver com o que estamos a ver nestas imagens, que são casas que estão a ser construídas de forma ilegal. Como é que isto acontece? Sim, tal como eu disse no início do debate, a construção ilegal direciona-se para casas de alvenaria, como nós estamos a ver nestas imagens, e também para a construção de casas pré-fabricadas e barracas. Portanto, é uma construção massiva que acontece a qualquer hora do dia. Qualquer pessoa que visita a área de servidão militar, porque qualquer pessoa pode circular por esta área de servidão militar, isto é visível por quem quer que seja. E eu fico estupefacto como é que o Ministério da Defesa, desde 2017, diz que já levantou mais de 100 autos de embargo e até ao momento, embargos eu vi muito poucos e demolições não vi nenhuma. Portanto, é preocupante. Como é que nós estamos perante uma situação tão grave que envolve diretamente a segurança das pessoas e depois que permite que existem atividades económicas ilegais, tal como nós comprovamos nesta reportagem. E, aliás, Zé Pedro, deixa-me dizer-te que nós não conseguimos mostrar o que gostaríamos para além do que mostramos, porque, infelizmente, o nosso drone, em certas áreas de servidão militar, não pode voar, porque se nós mostrássemos tudo aquilo que nós vimos, aí então é que eu acho que realmente quem tutela o Ministério da Defesa tinha que corar de muita vergonha, porque é, de facto, lamentável aquilo que se passa numa área de jurisdição militar e que, por consequência, está a lesar centenas de famílias. Não só pessoas que vivem na área de serviço militar, como as pessoas que estão na área urbanizável e que têm as suas vidas em suspenso, porque, efetivamente, isto começou, o problema começou com o desleixo do Ministério da Defesa de não fiscalizar esta área e agora é um cancro que se desenvolveu de forma vertiginosa e que será muito difícil de controlar. Eu próprio não sei, eu deixo aqui a pergunta no ar, quem é que vai conseguir trazer legalidade àquela zona e paz às pessoas que ali vivem? Temos connosco esta noite o Presidente da Câmara do Seixal, Paulo Silva. Sr. Presidente, a primeira coisa que as pessoas olham, normalmente quando querem respostas, é para a autarquia. Passa-se isto urbanisticamente, a autarquia não responde, a autarquia não resolve o problema. Mas neste caso, a autarquia não pode fazer grande coisa para além de instigar as autoridades? A autarquia está coartada destes 165 hectares do nosso território, porque quem tem competência para fiscalizar, para embargar e para mandar demolir são as autoridades militares. O que eu entendo é que, em 59, o Estado português devia ter expropriado estes terrenos da área de servidão militar e deviam imediatamente terem ficado como propriedade do Estado português para salvaguardar qualquer situação e salvaguardar as populações que não se pudessem instalar ali. O que fez, criou um ónus sobre aqueles terrenos. A partir dessa altura, aqueles terrenos começaram a ser vendidos em quintas particulares de 5 mil metros. Quem tinha desde 59 autorização para autorizar qualquer construção era a Marinha, e a Marinha foi autorizando. Eu já tive conhecimento de situações muito sui generis, desde pedirem autorização para construir uma casa de apoio à atividade agrícola, a Marinha dar autorização, construíam a vivenda. De seguida pediam autorização para um tanque de rega para a atividade agrícola, a Marinha dava autorização, construíam a piscina. Ou seja, não havia essa fiscalização por parte Havia, desde essa altura,
alguma inércia por parte da Marinha, para não dizer outra coisa. Depois pediam autorização à Marinha para construir uma casa para guardar o trator. A Marinha dava autorização e construíam a garagem. Portanto, mas isto foi estando mais ou menos controlado até 2021. Em 2021, na base do plano de reconversão das Lobateiras, vimos, estavam lá 221 famílias na zona da servidão militar da NATO e no âmbito do plano de reconversão das Lobateiras, vimos tirar essas famílias da zona de servidão militar. Ou seja, em 2021 houve um plano. Este plano partiu de quem? Partiu da Câmara Municipal com os proprietários, para reconverter a zona que pode ser reconvertida e instalar nessa zona que é urbanizável todos os proprietários. Ou seja, só para também fazermos aqui cronologicamente para as pessoas lá em casa perceberem. Até 2021 existiu esse problema de pessoas a construírem de forma ilegal. A Marinha, pelo que me está a dizer, não fiscalizou e também dava autorização para determinada coisa, as pessoas faziam outra e depois não havia essa fiscalização. Muito bem, estamos em 2021. Chegamos a 2021, há um plano, vê-se cá 221 casas nessa situação, a autarquia consegue 221 lotes de terreno numa área segura. No âmbito do plano de reconversão. No âmbito desse plano, ou seja, numa área urbanizada. Ou seja, resolve-se... Era a ideia que a Câmara tinha para resolver esta situação. E depois como é que avançou esse plano? O que é que aconteceu? O plano está em discussão ainda com a Associação de Proprietários. O que é que acontece? Entretanto, começa a aumentar escandalosamente a construção dentro da área de servidão militar, dentro destes 165 hectares, sem que a Câmara consiga intervir. E tem aqui vários despachos do Sr. Ministro João Cravinho ordenar a demolição à Marinha para fazer a demolição de casas construídas ilegalmente e a Marinha não deu cumprimento a estes despachos. Mas porquê é que a Marinha não faz isso? Porque isso tem que perguntar à Marinha, não pergunta ao Presidente da Câmara. Mas estou-lhe a pedir o seu parecer. Não tem ou seja, não tem meios, não tem quem fiscalize, não tem esse know-how? Não sei. Eu sei o seguinte. É que as próprias instalações do Depósito de Munições NATO de Lisboa, quem faz a segurança é uma empresa privada porque a Marinha não tem militares suficientes para fazer a segurança das suas próprias instalações. E isto é grave. Curiosamente, tenho que dizer o seguinte. Eu tive uma reunião com o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional no dia 12 de novembro de 2025. Ou seja, já Nuno Melo. Sim, neste caso Álvaro Castelo Branco. Depois de vários ofícios, eu assumi a presidência da Câmara em outubro de 2022 e em 2023 comecei a mandar o primeiro ofício e fui mandando sucessivos ofícios a querer uma reunião. Porque se a Marinha não tinha meios para fazer a demolição, a Câmara Municipal ajudava na demolição das casas que estavam a ser ilicitamente construídas. Precisa de autorização. Porque o Presidente da Câmara não podia lá ir, por sua iniciativa, demolir as casas. Tinha que ser com a Marinha, punha os meios à disposição da Marinha para fazer estas demolições. A Câmara Municipal punha esses meios à disposição da Marinha. Agora tinha que haver uma situação articulada e era esse o objetivo das reuniões que nós tivemos. Porque pior que pode haver é o sentimento que se passa agora, que é impunidade total. Constrói-se e nada acontece porque ninguém lá vai, ninguém faz nada. E é o que está a acontecer atualmente. Mas lá está, mas não é só a construção. Existe uma franja da população que está a ser muito prejudicada, são as fechadas de luz ilegais, são os guetos que eu vi que estão a ser construídos e que não existe qualquer tipo de controle sobre as pessoas que estão ali a viver. Portanto, as consequências diretas sobre a população que ali reside são gravíssimas. São gravíssimas. E eu lamento que tanto a Marinha como o Ministério da Defesa tenham sido convidados para estar neste painel a discutir e que mais uma vez se revelem entidades omissas. Porque aquilo que está a acontecer é uma omissão total relativamente ao que se passa na Quinta das Lobateiras. Mas deixe-me dizer, portanto, no dia 12 eu tive essa reunião
E o senhor Secretário de Estado, portanto, no seguimento de vários ofícios que eu exponho o problema, em que eu até fiz um levantamento, eu pedi aos serviços da Câmara para fazer o levantamento das construções que lá estavam, das várias construções que estavam a ser erigidas, para mandar. O senhor Diretor do Depósito de Munições ficou muito zangado comigo, que eu estava a fazer queixa dele ao senhor Ministro da Defesa, mandou-me uma missiva nada simpática, mas isso não me interessa. E no dia 12, o senhor Secretário de Estado pergunta-me: mas o Sr. Presidente da Câmara pediu a reunião comigo para quê? Quando as minhas cartas eram muito claras. Foi o Secretário de Estado? O Secretário de Estado pediu a reunião comigo para quê? Minhas cartas eram muito claras qual é que era o objetivo da reunião. Não é preciso dizer mais e nada. eu digo: olha, Sr. Secretário de Estado, é por causa do problema que existe na zona da servidão militar da NATO e com a construção que está a ser feita. Mas sobre esse assunto é preciso alguém da Marinha que não está aqui presente. Vamos ter que remarcar esta reunião para outra data, porque não se pode realizar hoje porque falta alguém da Marinha. O meu adjunto, na próxima semana, vai ligar a dizer qual é que é a data. Temos estado a ligar todas as semanas para a Secretaria de Estado da Defesa e, até ao momento, ainda não foi remarcada a reunião. Pedro Curiosamente, tenho de dizer o seguinte: é que encontrei um despacho do Sr. Secretário de Estado de 6 de novembro, ou seja, 6 dias antes da reunião, ordenar uma demolição naquele local. Como é que ele mostra um desconhecimento a dia 12, quando a dia 6 tinha ordenado uma demolição na zona de servidão militar da NATO? Dr. Pedro Proença, as responsabilidades aqui, temos aqui um Presidente da Câmara que está a dar a cara, que quer resolver a situação, mas não tem meios legais para isso. Boa noite. Responsabilidade do Ministério da Defesa. Boa noite, eu sei que sim, e aproveito para cumprimentar o Paulo e revê-lo nestas circunstâncias. Conhecemos já há alguns anos. Bem, para dizer o seguinte, eu acho que as pessoas não perceberam muito bem, a nível do Ministério da Defesa, eu não sei, talvez o Sr. Ministro neste momento esteja mais preocupado em fazer a digestão dos resultados desportivos da bola deste fim de semana. Mas há aqui uma questão que é importante referir, que é o contexto internacional em que nós vivemos. Nós estamos num contexto de guerra. E se as pessoas estiveram atentas àquilo que se está a passar no Médio Oriente, nomeadamente, o que é que nós vemos como alvo principal nas iniciativas ofensivas dos beligerantes? Bases militares. Bases militares e, sobretudo, o quê? Paióis militares. Porque, basicamente, a distribuição de paióis militares num contexto de conflito é, no fundo, um primeiro passo que se dá no enfraquecimento da força militar do adversário. Ora, o que eu acho extraordinário neste caso, deixa-me dizer, e fico pasmo com isto, é que nós temos um paiol militar da NATO que só esse facto o torna como um potencial alvo, não só para ações militares, mas para ações até de terrorismo que possam ser feitas em território português, o que leva estas instalações a serem classificadas, e são classificadas, que eu sei, como instalações sensíveis. Agora, o curioso disto é que isto torna Portugal, Sandro, repara bem nisto, torna Portugal no único país da NATO, para não dizer do mundo ocidental, onde a população, neste caso aquela zona do Seixal, serve de escudo humano. Isto é extraordinário. Nós temos a população do Seixal naquela zona e o Paulo, o Presidente da Câmara, tem chamado a atenção para essa realidade, que é verdadeiramente um escudo humano para uma situação destas. Temos uma base militar que está protegida pelos municípios do Seixal, com o risco da sua própria vida. E há aqui uma coisa que é muito importante dizer, que é o seguinte: o Ministério da Defesa diz claramente que a servidão militar que está ali corresponde ao mínimo admissível para a proteção de pessoas e bens. Deixa ver se as pessoas entendem isto. Aquela servidão militar é uma área mínima, porquê? Porque se explode aquele paiol e se explode uma bomba dentro do paiol, o paiol tendencialmente explode todo, não é? Aquela área de servidão é uma zona letal. Isto é, quem estiver dentro daquela servidão militar, se o paiol explode, morre com toda a certeza. Morre com toda a certeza. Mas depois, uma explosão de um paiol médio, eu tive a analisar isto, pode não ser um paiol de grandes dimensões. E mesmo que o tipo de munição que esteja lá não seja uma munição em termos de energia o mais alto que existe, tem um raio de propagação de 1 km. Significa isto que depois da zona letal
para mais 1 quilómetro, num raio de 1 quilómetro, vai haver danos, quer materiais, quer físicos. Agora, eu pergunto, como é que o Ministério da Defesa e a Marinha, no contexto em que nós vivemos, podem dormir descansados, sabendo que uma infraestrutura qualificada como sensível, e que obviamente deve ser monitorizada, está protegida por população que ilegalmente se instalou naquela zona, que vai servir de escudo humano para isto, e que pode, uma situação destas, deflagrar numa tragédia gigantesca. Bem, o que as pessoas têm que pensar, e o Sandro falou aqui dos anúncios que são feitos das imobiliárias. Eu, por acaso, também vi, por exemplo, um curioso, dizia moradia T3 numa das zonas mais exclusivas da margem sul. Eu acho isto engraçadíssimo. Meus amigos, enganaram-se na redação do anúncio. Eu li o anúncio, não é numa das zonas mais exclusivas, é certamente numa das zonas mais explosivas da margem sul. Mas depois vi uma coisa engraçada, churrasqueira opcional. O que estes senhores destas agências têm que explicar é que a churrasqueira é a própria moradia. Porque se aquilo explode, as pessoas ficam feitas em churrasco lá dentro. É preciso que as imobiliárias... Tu estás aqui a levantar uma questão que tem a ver com as imobiliárias. Não é a primeira vez que no Repórter Sábado nós também falamos das agências imobiliárias. Não pode agora falar muito. Não, mas como é que é possível que não exista uma regulação em relação a este tipo de anúncios? Como é que as agências imobiliárias podem publicitar o que querem, da forma como querem, sabendo de antemão que estão a enganar as pessoas? Bem, isto é um símbolo maior da falha do Estado. E depois deixa-me dizer-te uma coisa. É assim, existe um acordo, e de facto isto tem que passar por esta situação, chegar ao conhecimento da NATO. A NATO tem uma estrutura, que até tem mails e tudo, que chama-se NATO Security Investment Program, NSIP. E eu estive a ver os acordos que existem, e há um princípio que está nos acordos entre os Estados da NATO para este tipo de instalações que se chama Host Nation Responsibility. Traduzindo por miúdos, o país anfitrião deve e tem a obrigação de garantir nos termos destes acordos a segurança física das instalações NATO. Isto é de um embaraço político enorme para Portugal. Já passámos pela vergonha suprema de ter aquele caso em Tancos. Agora temos material militar, algum deles, já falámos aqui, veio de Tancos para aqui, numa área onde há uma servidão militar que devia proteger as pessoas, que está ocupada ilegalmente. E o Ministério da Defesa não quer resolver isto. Portanto, aqui a questão é esta, Sr. Ministro da Defesa, faz favor, é o seguinte: nós já estamos fartos de vergonhas a nível internacional. O senhor tem aqui entre mãos uma situação altamente embaraçosa. Tem pessoas a viver paredes meias e junto ao muro de uma instalação militar de alta perigosidade. Isto amanhã, o senhor arrisca-se a ter um Putin ou um Trump desta vida a gozar com Portugal na comunicação social, internacional. E todos nós sabemos qual foi o impacto de Tancos a nível do prestígio de Portugal em termos daquilo que é a nossa infraestrutura militar. Agora, no plano da dimensão jurídica, isto também é gravíssimo. E estávamos aqui a falar há bocado em off, o Paulo estava-me a reportar há pouco que havia até uma participação ao Ministério Público, que o Ministério Público arquivou. O Ministério Público está-se borrifando aqui. Isto o Ministério Público está longe de imaginar. O Ministério Público quer saber de outras coisas. Mas aqui, e eu agora falo para o Sr. Procurador, junto da comarca do Seixal ou do Procurador-Geral Distrital de Setúbal. Então temos aqui violações do regime das servidões militares. O Ministério da Defesa está-se a borrifar para isto. Ponto final. Não estão lá para fazer nada. Aliás, acho curioso que os senhores militares fiquem muito ofendidos quando um Presidente da Câmara faz uma comunicação ao poder político. Isto revela o quê por parte destes senhores militares? Que ainda não conseguiram interiorizar, estão sob a alçada do poder político. O poder militar neste país está sob a alçada do poder político. Isto é o princípio da democracia. E estes senhores recebem ordens do poder político, receberam ordens do ministro, têm que as cumprir, porque senão têm que enfrentar consequências disciplinares. E há que ter coragem para impor sanções disciplinares aos militares que sabem disto e não cumpriram. Mas temos crimes urbanísticos graves, temos crimes ambientais graves e temos um risco gigantesco à segurança pública. E vamos, na segunda parte do debate, também perceber as consequências para quem constrói e para quem compra nestes locais, porque há pessoas certamente que sabem onde é que estão a comprar. Tudo para ver. O debate vai continuar a seguir à grande investigação Repórter